Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao AT Jus. Está começando o 17º episódio e hoje nós vamos do artigo 167J até o artigo 167T. E aí, como é que vocês estão, aretes? Tudo certinho? Galera, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e vamos lá, galera, que a gente está quase acabando, mais 2 episódios. Terminamos. Vamos lá. Artigo 167J. Salvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 167-A desta lei, o juiz reconhecerá o processo estrangeiro quando: inciso 1. O processo enquadrar-se na definição constante do inciso 1 do caput do artigo 167-B desta lei. Inciso 2. O representante que tiver requerido o reconhecimento do processo enquadrar-se na definição de representante estrangeiro constante do inciso 4 do caput do artigo 167-B desta lei. Inciso 3. O pedido cumprir os requisitos estabelecidos no artigo 167-H desta lei e, inciso 4. O pedido tiver sido endereçado ao juiz, conforme o disposto no artigo 167-D desta lei. Parágrafo 1º. Satisfeitos os requisitos previstos no caput deste artigo, o processo estrangeiro deve ser reconhecido como: inciso 1. Processo estrangeiro principal, caso tenha sido aberto no local em que o devedor tenha o seu centro de interesses principais. Inciso 2. Processo estrangeiro não principal, caso tenha sido aberto em local em que o devedor tenha bens ou estabelecimento, na forma definida no inciso 6 do caput do artigo 167-B desta lei. Parágrafo 2º. Não obstante o previsto nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º deste artigo, o processo estrangeiro será reconhecido como processo estrangeiro não principal se o centro de interesses principais do devedor tiver sido transferido ou de outra forma manipulado com o objetivo de transferir para outro estado a competência jurisdicional para abertura do processo. Parágrafo 3º. A decisão de reconhecimento do processo estrangeiro poderá ser modificada ou revogada, a qualquer momento, a pedido de qualquer parte interessada, se houver elementos que comprovem que os requisitos para o reconhecimento foram descumpridos, total ou parcialmente, ou deixaram de existir. Parágrafo 4º. Da decisão que acolher o pedido de reconhecimento caberá agravo, e da sentença que julgar improcedente caberá a apelação. Artigo 167-K. Após o pedido de reconhecimento de processo estrangeiro, o representante estrangeiro deverá imediatamente informar o juiz. Inciso 1. Qualquer modificação significativa no estado do processo estrangeiro reconhecido ou no estado de sua nomeação como representante estrangeiro. Inciso 2. Qualquer outro processo estrangeiro relativo ao mesmo devedor de que venha a ter conhecimento. Artigo 167-L. Após o ajuizamento do pedido de reconhecimento do processo estrangeiro e antes de sua decisão, o juiz poderá conceder liminarmente as medidas de tutela provisória, fundadas em urgência ou evidência, necessárias para o cumprimento desta lei, para a proteção da massa falida ou para a eficiência da administração. Parágrafo 1º. Salvo no caso disposto no inciso 4 do caput do artigo 167-N desta lei, as medidas de natureza provisória encerram-se com a decisão sobre o pedido de reconhecimento. Parágrafo 2º. O juiz poderá recusar-se a conceder as medidas de assistência provisória que possam interferir na administração do processo estrangeiro principal. Artigo 167-M. Com o reconhecimento do processo estrangeiro principal, decorrem automaticamente: inciso 1. A suspensão do curso de quaisquer processos de execução ou de quaisquer outras medidas individualmente tomadas por credores relativas ao patrimônio do devedor, respeitadas as demais disposições desta lei. Inciso 2. A suspensão do curso da prescrição de quaisquer execuções judiciais contra o devedor, respeitadas as demais disposições desta lei. Inciso 3. A ineficácia de transferência, de oneração ou de qualquer forma de disposição de bens do ativo não circulante do devedor, realizada sem prévia autorização judicial. Parágrafo 1º. A extensão, a modificação ou a cessão dos efeitos previstos nos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo subordinam-se ao disposto nesta lei. Parágrafo 2º. Os credores conservam o direito de ajuizar quaisquer processos judiciais arbitrais e de neles prosseguir
que visem a condenação do devedor ou o reconhecimento ou a liquidação de seus créditos e, em qualquer caso, as medidas executórias deverão permanecer suspensas. Parágrafo 3º. As medidas previstas neste artigo não afetam os credores que não estejam sujeitos aos processos de recuperação judicial, de recuperação extrajudicial ou de falência, salvo nos limites permitidos por esta lei. Artigo 167-N. Com a decisão de reconhecimento do processo estrangeiro, tanto principal como não principal, o juiz poderá determinar, a pedido do representante estrangeiro e desde que necessários para a proteção dos bens do devedor e no interesse dos credores, entre outras, as seguintes medidas. Inciso 1. A ineficácia de transferência, de oneração ou de qualquer forma de disposição de bens do ativo não circulante do devedor realizada sem prévia autorização judicial, caso não tenham decorrido automaticamente o reconhecimento previsto no artigo 167-M desta lei. Inciso 2. A oitiva de testemunhas, a colheita de provas ou o fornecimento de informações relativas a bens, a direitos, a obrigações, a responsabilidade e a atividade do devedor. Inciso 3. A autorização do representante estrangeiro ou de outra pessoa para administrar e ou realizar o ativo do devedor, no todo ou em parte, localizado no Brasil. Inciso 4. A conversão em definitiva de qualquer medida de assistência provisória concedida anteriormente. Inciso 5. A concessão de qualquer outra medida que seja necessária. Parágrafo 1º. Com reconhecimento do processo estrangeiro, tanto principal como não principal, o juiz poderá, a requerimento do representante estrangeiro, autorizá-lo, ou outra pessoa nomeada por aquele, a promover a destinação do ativo do devedor, no todo ou em parte, localizado no Brasil, desde que os interesses dos credores domiciliados ou estabelecidos no Brasil estejam adequadamente protegidos. Parágrafo 2º. Ao conceder medida de assistência previstas neste artigo, requerida pelo representante estrangeiro de um processo estrangeiro não principal, o juiz deverá certificar-se de que as medidas para efetivá-las se referem a bens que, de acordo com o direito brasileiro, devam ser submetidos à disciplina aplicável ao processo estrangeiro não principal ou certificar-se de que elas digam respeito a informações nele exigidas. Artigo 160-O. Ao conceder ou denegar uma das medidas previstas nos artigos 167-L e 167-N desta lei, bem como ao modificá-las ou revogá-las nos termos do parágrafo 2º deste artigo, o juiz deverá certificar-se de que o interesse dos credores, do devedor e de terceiros interessados será adequadamente protegido. Parágrafo 1º. O juiz poderá condicionar a concessão das medidas previstas nos artigos 167-L e 167-N desta lei ao atendimento de condições que considerar apropriadas. Parágrafo 2º. A pedido de qualquer interessado, do representante estrangeiro ou de ofício, o juiz poderá modificar ou revogar, a qualquer momento, medidas concedidas com fundamento nos artigos 167-L e 167-N desta lei. Parágrafo 3º. Com o reconhecimento do processo estrangeiro, tanto principal quanto não principal, o representante estrangeiro poderá ajuizar medidas com o objetivo de tornar ineficazes quaisquer atos realizados nos termos dos artigos 129 e 130, observado ainda o disposto no artigo 131, todos desta lei. Parágrafo 4º. No caso de processo estrangeiro não principal, a ineficácia referida no parágrafo 3º deste artigo dependerá da verificação, pelo juiz, de que, de acordo com a lei brasileira, os bens devam ser submetidos à disciplina aplicável ao processo estrangeiro não principal. Seção 4. Da cooperação com autoridades e representantes estrangeiros. Artigo 167-P. O juiz deverá cooperar diretamente ou por meio do administrador judicial, na máxima extensão possível, com a autoridade estrangeira ou com representantes estrangeiros, na persecução dos objetivos estabelecidos no artigo 167-A desta lei. Parágrafo 1º. O juiz poderá comunicar-se diretamente com autoridades estrangeiras ou com representantes estrangeiros, ou deles solicitar informações e assistência sem a necessidade de expedição de cartas rogatórias, de procedimento de auxílio direto ou de outras formalidades semelhantes. Parágrafo 2º. O administrador judicial, no exercício de suas funções e sob a supervisão do juiz, deverá cooperar na máxima extensão possível com a autoridade estrangeira ou com os
ou com os representantes estrangeiros, na persecução dos objetivos estabelecidos no artigo 167-A desta lei. Parágrafo 3º. O administrador judicial, no exercício de suas funções, poderá comunicar-se com as autoridades estrangeiras ou com os representantes estrangeiros. Artigo 167-Q. A cooperação, a que se refere ao artigo 167-P desta lei, poderá ser implementada por quaisquer meios, inclusive pela: inciso 1. Nomeação de uma pessoa, natural ou jurídica, para agir sob a supervisão do juiz. Inciso 2. Comunicação de informações por quaisquer meios considerados apropriados pelo juiz. Inciso 3. Coordenação da administração e da supervisão dos bens e das atividades do devedor. Inciso 4. Aprovação ou implementação, pelo juiz, de acordos ou de protocolos de cooperação para a coordenação dos processos judiciais. Inciso 5. Coordenação de processos concorrentes relativos ao mesmo devedor. Seção 5. Dos processos concorrentes. Artigo 167-R. Após o reconhecimento de um processo estrangeiro principal, somente se iniciará no Brasil um processo de recuperação judicial, de recuperação extrajudicial ou de falência se o devedor possuir bens ou estabelecimentos no país. Parágrafo único. Os efeitos do processo juizado no Brasil devem restringir-se aos bens e ao estabelecimento do devedor localizados no Brasil e podem estender-se a outros, desde que esta medida seja necessária para a cooperação e a coordenação com o processo estrangeiro principal. Artigo 167-S. Sempre que um processo estrangeiro e um processo de recuperação judicial, de recuperação extrajudicial ou de falência relativos ao mesmo devedor estiverem em curso simultaneamente, o juiz deverá buscar a cooperação e a coordenação entre eles, respeitadas as seguintes disposições. Inciso 1. Se o processo no Brasil já estiver em curso quando o pedido de reconhecimento do processo estrangeiro tiver sido ajuizado, qualquer medida de assistência determinada pelo juiz nos termos do disposto nos artigos 167-L ou 167-N desta lei deve ser compatível com o processo brasileiro e o previsto no artigo 167-M desta lei não será aplicável se o processo estrangeiro for reconhecido como principal. Inciso 2. Se o processo no Brasil for ajuizado após o reconhecimento do processo estrangeiro ou após o ajuizamento do pedido de seu reconhecimento, todas as medidas de assistência concedidas nos termos dos artigos 167-L ou 167-N desta lei deverão ser revistas pelo juiz e modificadas ou revogadas se forem incompatíveis com o processo no Brasil e, quando o processo estrangeiro for reconhecido como principal, os efeitos referidos nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 167-M serão modificados ou cessados, nos termos do parágrafo 1º do artigo 167-M desta lei, se incompatíveis com os demais dispositivos desta lei. Inciso 3. Qualquer medida de assistência, um processo estrangeiro não principal deverá restringir-se a bens e a estabelecimento que, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, devam ser submetidos à disciplina aplicável ao processo estrangeiro não principal ou a informações nele exigidas. Artigo 167-T. Na hipótese de haver mais de um processo estrangeiro relativo ao mesmo devedor, o juiz deverá buscar a cooperação e a coordenação de acordo com as disposições dos artigos 167-P e 167-Q desta lei, bem como observar o seguinte. Inciso 1. Qualquer medida concedida ao representante de um processo estrangeiro não principal após o reconhecimento de um processo estrangeiro principal deve ser compatível com este último. Inciso 2. Se um processo estrangeiro principal for reconhecido após o reconhecimento ou o pedido de reconhecimento de um processo estrangeiro não principal, qualquer medida concedida nos termos dos artigos 167-L ou 167-N desta lei deverá ser revista pelo juiz que a modificará ou a revogará se for incompatível com o processo estrangeiro principal. Inciso 3. Se, após o reconhecimento de um processo estrangeiro não principal, outro processo estrangeiro não principal for reconhecido, o juiz poderá, com a finalidade de facilitar a coordenação dos processos, conceder, modificar ou revogar qualquer medida antes concedida. Galera, é isso aí. Esse foi o 17º episódio da Lei 11.101, que trata da Lei de Falências. E hoje nós falamos dos artigos 167J até o artigo 167T. Tá acabando, hein, galera?
Força aí, muita água, muito café e vamos lá. Galera, até a próxima. Um forte abraço e tchau.